apresentadas as linhas vermelhas para o controle da pandemia em Portugal, critérios que vão determinar agora se vamos abrir ou fechar mais o país. A Direção-Geral de Saúde publicou os indicadores principais, vamos olhar para eles e começamos pela incidência. A incidência não pode ultrapassar os 100 casos por 100 mil habitantes. Portugal, 60 por 100 mil habitantes. Portugal tem nesta altura 105 casos. Se depois do início do plano de desconfinamento chegarmos aos 240 casos, como vemos aqui a vermelho, estaremos no valor crítico, o que obriga a medidas ainda mais restritivas outra vez em Portugal. Outro critério, o valor do R, o índice que mede a evolução do contágio, tem também que estar sempre abaixo do 1. Já as camas ocupadas nos cuidados intensivos não podem chegar a este número, 245, pois nessa altura atinge-se outro valor considerado crítico na pandemia. Neste momento, recordo que Portugal tem 253 doentes em cuidados intensivos. A percentagem de testes positivos não pode ser também superior a 4%. E o rastreio de casos e contactos tem que ser feito em 24 horas e abranger 90% dos casos notificados. Para além de todas estas linhas vermelhas agora apresentadas, o aparecimento e propagação de novas variantes do vírus é também um fator decisivo para apertar o controle da pandemia em Portugal. Sem margem para dúvidas, é a própria DGS que lhe chama de linhas vermelhas. Os indicadores estão definidos, os valores fixados e determinam quando o país tende a apertar as regras ou, pelo contrário, aliviar as medidas. Assim sendo, Portugal não deve ultrapassar os 60 novos casos por 100 mil habitantes em 14 dias consecutivos ou ultrapassar o valor de 1 no famoso índice de transmissão. Se o fizer, as medidas terão de ser revistas e reforçadas. Nos cuidados intensivos, um dos indicadores mais críticos, o valor a reter é o de 245 doentes. É o máximo definido pelos peritos que fazem um mapa do país. 85 camas ocupadas a norte, um máximo de 56 no centro, 84 em Lisboa e Val do Tejo, 10 no Alentejo e 10 no Algarve. Acima de tudo, é criada uma referência para um limite de capacidade de cuidados intensivos atribuídos à Covid. E essa linha de referência que é sugerida são os 245, portanto 245 camas. O número atual é de 253, portanto já estamos bastante próximos desse nível e no futuro próximo é claro que vamos ter um número substancialmente inferior. Aos indicadores primários juntam-se os secundários. Não pode haver no país mais do que 4% de testes positivos, nem mais do que 10% de casos não notificados no dia do teste ou no dia seguinte. A DGS estabelece ainda um alerta importante quanto às variantes em circulação ou outras que possam surgir. Caso surjam e caso tenha uma expansão muito acelerada, pode fazer sentido rever estes indicadores, mesmo que eles estejam controlados, e ter uma atitude mais cirúrgica nos locais onde há mais expressão dessas epidemias de preocupação e, nesses casos, implementar medidas que permitam a contenção da propagação dessa variante. O documento intitulado Linhas Vermelhas foi elaborado pelos peritos da DGS, do Instituto Ricardo Jorge, da Escola Nacional de Saúde Pública, das Faculdades de Ciências de Lisboa e do Porto e da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva para a Covid-19. Enquanto Portugal arrisca uma maior abertura perante a diminuição de casos, a maioria dos países europeus enfrenta precisamente o contrário, uma terceira vaga. Todo o leste da Europa registra um aumento muito significativo de casos e volta ao confinamento. O mesmo acontece com a Itália. Escolas e restaurantes voltam a fechar. França, cuidados intensivos, cada vez mais à beira da ruptura. Quando se pensava que o pior já tinha passado, voltam a ver-se imagens como esta nos hospitais franceses. Em Valenciennes, procede-se à transferência do segundo paciente em 2 dias para um hospital belga. Nos 12 lits, on est plein, on anticipe parce que depuis 2-3 jours, c'est tous les jours 2 ou 3 entrées par jour qui arrivent. França está a enfrentar uma nova onda infecciosa, em parte causada pela variante inglesa. Este sábado confirmaram-se perto de 30 mil casos,
com um aumento muito significativo nos cuidados intensivos. Há, nesta altura, mais de 4.000 doentes em estado crítico. Le pourcentage total de personnes vaccinées en France n'est pas encore suffisant pour diminuer le nombre de personnes qui arrivent dans les services de réanimation. O primeiro-ministro francês admitiu que a situação sanitária está a ficar descontrolada, sobretudo na região de Paris. L'objectif, évidemment, c'est de soulager, d'arriver à soulager le système hospitalier. Et je le répète, nous devons également nous tenir prêts parce que la situation est très préoccupante. Na Europa, o facto da vacinação não estar a correr com o ritmo esperado obrigam à imposição de novas medidas. A partir de segunda-feira, escolas, lojas e restaurantes fecham em quase todo o território italiano. Mia figlia che sta in DAD ha 14 anni, l'adolescenza sta a perdere i migliori anni così, capito? Dalla mattina alla sera lei sta dentro casa in pigiama. Roma e Milão estão nas zonas vermelhas onde o confinamento passa a ser obrigatório. Só se sai de casa para trabalhar ou por razões de saúde. Faccio quello che dicono loro, ma non mi sta bene. Io ho una figlia che sta a Bergamo, che faccio? Io qui non ho nessuno, che faccio? Nas últimas semanas, a média de casos ultrapassa as 25.000 infecções diárias. Itália, que foi o primeiro país europeu a ser atingido pela pandemia, um ano depois, repete as regras de confinamento que se deverão manter para além da Páscoa. Sono consapevole che le misure di oggi avranno conseguenze sull'istruzione dei figli, sull'economia, ma anche sullo stato psicologico di noi tutti. Queste misure sono necessarie per evitare un peggioramento che renderebbe inevitabili provvedimenti ancora più stringenti. A terceira vaga está a atingir nesta altura todo o leste europeu. A estirpe inglesa obriga a novos confinamentos nos Balcãs, na Polónia, República Checa, Eslováquia, Hungria e Roménia. Empresas de caminhonagem portuguesas estão a falsificar testes dos motoristas à Covid-19 para poderem entrar noutros países. O Presidente da República já assinou o decreto do Governo que aprova as medidas do estado de emergência e o plano de desconfinamento. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um plano equilibrado e prudente e admite que existe uma forte possibilidade de o estado de emergência vir a ser renovado em abril. Estreou a página da Presidência da República no Twitter para anunciar que assinou o plano de desconfinamento do país e a renovação do estado de emergência para os próximos 15 dias. Marcelo Rebelo de Sousa garante que é uma decisão que une Presidente e Governo. Vamos experimentar esta proposta, que é uma proposta que procura o equilíbrio, sempre no mesmo espírito de unidade. A pandemia é um desafio muito grande e, portanto, tem de haver unidade entre o Presidente, a Assembleia da República e o Governo, e sempre preparado para ir corrigindo o rumo. Um rumo que Marcelo Rebelo de Sousa assume que resulta do diálogo entre Presidente, Governo, partidos e especialistas. Esse diálogo exige que haja uma solidariedade não só institucional, mas estratégica. Quer dizer, não pode haver vários discursos, várias posições, várias opções. E esse é o esforço que tem havido, é o esforço que tem que continuar a haver, porque ainda não terminamos a pandemia, ainda temos pela frente aquilo que é uma tentativa que nós queremos que ocorra bem de desconfinamento. Para o Presidente da República, o plano para abrir o país é equilibrado e prudente, permitindo um desconfinamento gradual e avaliado a cada 15 dias. Mas assume que o estado de emergência deve manter-se a partir de 1 de abril para abranger a Páscoa. A mais forte probabilidade é de haver. Portanto, eu diria que, embora dependa da avaliação que é feita 15 a 15 dias, é muito provável que, a partir do dia 1 de abril, cobrindo a Páscoa, haja ainda uma renovação do estado de emergência. Mas vamos esperar para ver. Esta segunda-feira o país começa a desconfinar, com o regresso das crianças às creches, jardins de infância e primeiro ciclo. Abrem livrarias, bibliotecas, cabeleireiros, stands automóveis e o comércio ao postigo. Jerónimo de Sousa diz que prolongar o estado de emergência não é a forma de ajudar o país a recuperar.
secretário-geral do PCP fala de um erro estratégico e acusa o governo de não pensar a longo prazo. Declarações num encontro com mais de 1000 mulheres. Para Jerónimo de Sousa, a vontade do Presidente da República é clara. Eu creio que é a posição mais cómoda dizer que é preciso continuar tanto o estado de emergência, dizer que é preciso mais estados de emergência por si só, de facto, não responde às necessidades reais, porque temos que criar condições para voltar à normalidade, para voltar a trabalhar. O secretário-geral do PCP acusa o governo de não estar a pensar no futuro. Eu acho que cometemos um erro estratégico, porque o país, mais cedo ou mais tarde, vai entrar, portanto, no ritmo certo, mas não permitam que as sequelas se transformem numa consequência irreversível para quem trabalha ou quem trabalhou. As declarações de Jerónimo de Sousa à margem da causa que levou este sábado mais de 1000 mulheres à Praça dos Restauradores, em Lisboa. Direitos não podem ficar ou ser confinados. Condições de trabalho, igualdade de género, um não à precariedade. A iniciativa quis assinalar o Dia Internacional da Mulher e trazer de novo à rua o que está por fazer. Viva o Dia Internacional da Mulher! O Bloco de Esquerda quer ver consagrado na lei o pagamento pelas empresas das despesas realizadas com teletrabalho. A líder dos bloquistas alerta que o governo já vai tarde na proteção dos que estão a trabalhar em casa desde o ano passado. Ligar as câmaras, pessoal! É a realidade de mais de 1 milhão de portugueses. A pandemia empurrou muita gente para o teletrabalho, que ameaça tornar-se o novo normal pós-Covid-19. O Bloco de Esquerda não quer que tudo fique na mesma. Não consideramos o teletrabalho o modelo ideal do trabalho do futuro, porque sabemos, como este ano já provou, dos custos imensos que tem para os trabalhadores e para as famílias, desde logo os custos até a sua saúde mental, fora os problemas todos de abusos laborais que temos vindo a denunciar. Mas, na verdade, existe e deve ser regulado. O partido avança com 13 propostas que vão do direito ao descanso ao combate ao assédio laboral por violação de horários de trabalho e de privacidade. Os bloquistas querem também mudanças sobre quem paga os custos de trabalhar em casa. As famílias gastaram mais quase 15% na conta da luz, enquanto que as empresas e os serviços pouparam na luz. E, portanto, se em média as famílias com o confinamento gastaram mais 15% na eletricidade, é fácil de perceber que quem está em teletrabalho terá tido ainda um aumento maior do que este. As empresas têm de pagar este acréscimo de custos no domicílio do trabalhador quando passam para teletrabalho. Um pagamento que deve ser feito através dos acordos coletivos para que não haja trabalhadores isolados. Catarina Martins assume que estas medidas já correm atrás do prejuízo. Se compreende que num primeiro período pandémico tenha sido difícil legislar imediatamente sobre o teletrabalho, agora em que há trabalhadores que estão a assinalar um ano inteiro em teletrabalho, estamos atrasados a proteger os seus direitos. Um pacote de medidas inspirado nas que foram aprovadas recentemente em Espanha e que olha para a situação presente a adivinhar o futuro no mundo do trabalho. O Governo dos Açores reclama mais vacinas contra a Covid-19. O Presidente do Governo Regional pondera mesmo pedir ajuda, mais doses a vários países fora da União Europeia. Já na Madeira, 139 pessoas, incluindo profissionais de saúde que já estavam vacinados, testaram positiva à Covid-19. José Manuel Bolieiro quer dar outro jeito e velocidade à vacinação nos Açores. O Presidente do Governo não se conforma com apenas 2% de vacinas do total afeto a Portugal pela Comissão Europeia. Endereçou uma carta à Comissária da Saúde, alegou a condição da região ultraperiférica e suas fragilidades. De facto, justifica um tratamento diferenciado, antes excessivo na prudência do que negligente na ação. O Governo pode replicar a estratégia do Corvo em Santa Maria, São Jorge, Graciosa ou Flores. E das Flores, ponto mais ocidental da Europa até Bruxelas, vão mais de 3.000 quilómetros. A resposta da Comissária da Saúde ainda não chegou, mas se for desfavorável, Bolieiro pondera bater a outras portas fora da União em busca de mais vacinas. Nesta fase estamos serenamente a aguardar o plano de entrega de vacinas. Nós estamos no âmbito do acordo bilateral com os Estados Unidos a oportunidade de um relacionamento de cooperação exatamente em matéria de saúde. Mas não vou antecipar cenários.
No arquipélago já foram administradas mais de 29 mil doses da vacina. A Task Force revelou à RTP que dia 15, segunda-feira, Açores e Madeira recebem cada 5.850 doses da Pfizer. Já na Madeira são 708 os casos ativos. Sabe-se agora que 139 pessoas, incluindo profissionais de saúde já vacinados, acusaram positivo no teste ao novo coronavírus, 7 dos quais já com a segunda dose. Eu estou vacinada, fiz as 2 doses de vacina e depois contagiei-me em contexto familiar com uma pessoa que teve contacto com uma família infectada. Eu fui vacinado e, pelos meus cálculos, eu posso ter sido contaminado 3 ou 4 dias depois de ter sido vacinado. Sensivelmente 15 dias depois da primeira dose, já as pessoas têm uma proteção bastante razoável e eu não terei beneficiado disso.